você que está me vendo aí de casa, sentado no sofá. Meu nome é Isabela, sou professora de Biologia e essa aula é direcionada para você que é do primeiro ano do ensino médio. Bem-vindo ao ensino médio, uma etapa muito bacana da vida escolar de vocês que já está caminhando, está levando para uma conclusão. Bem-vindo também para esse ano letivo de 2021, que por enquanto está assim de forma remota, mas a gente espera que rapidamente a gente volte para a escola. Não é assim? Bom, o PET de Biologia, no primeiro bimestre, tá, está dividido em 4 semanas. Porém, nas aulas, esses 4 PETs, ou melhor, essas 4 semanas, serão divididas em 3 aulas, ok? Na primeira semana, hoje, vamos estudar bioquímica. Na segunda semana, o assunto é citologia. E na terceira semana, o assunto é divisão celular. Eu espero que você já esteja aí com o seu caderno na mão para tomar nota dessa habilidade priorizada. A habilidade priorizada na aula de hoje é a seguinte: explicar a organização das células e o seu papel como unidade estrutural e funcional dos seres vivos. Vocês estudam no ensino fundamental que basicamente o que forma os seres vivos são células. E a partir de agora, no ensino médio, você vai aprender como que essa estrutura realmente funciona. Pegou o caderno? Abriu aí? Apontou o lápis, gente? Toma nota, escreve aquilo que a gente está falando para você aprender melhor, ok? Os objetivos desta aula são os seguintes. Primeiro, apresentar a constituição química e a organização básica das células. Segundo, explicar o papel das células como unidade estrutural e funcional dos seres vivos. Ah, um detalhe, se você for um bom desenhista, você vai aproveitar essa aula de hoje. Primeiramente, todos os seres vivos são formados por uma ou mais células. Existe uma discussão aí sobre os vírus, mas eu vou deixar essa discussão para o final. A gente tem aqui nesse slide 2 exemplos de células. Essa daqui, uma célula animal, e essa daqui, uma célula bacteriana. O animal é um organismo, formado por 2 ou mais células, é um organismo multi ou pluricelular. E a bactéria aqui representa um organismo unicelular, formado por apenas uma célula. Bom, quais são as partes fundamentais de uma célula? Quantas células um ser vivo pode apresentar? Acho que essa pergunta você já sabe responder. E o que constrói uma célula? Então, todas essas questões nortearão a minha fala daqui para frente. E eu espero que no final dessa aula você saiba responder cada uma delas. Vamos começar descrevendo a célula bacteriana. Bom, as bactérias são organismos unicelulares, ou seja, são formados por uma única célula. Professora, estou com dúvida, eu não entendi muito essa palavra. Basta você destrinchar essa palavra. Uni significa um. E celular aqui é relativo à célula. Então, o organismo unicelular tem apenas uma célula. E quais são as partes fundamentais da célula bacteriana, que é esse exemplo que eu coloquei aqui para vocês? Então, a gente tem lá no meio da célula o material genético, o famoso DNA, envolvendo a célula a membrana plasmática, e muitas vezes essa membrana não vem sozinha, existem em algumas situações outros envoltórios, por exemplo, parede celular e cápsula, que ocorrem nas bactérias. E o que preenche a célula é chamado de citoplasma. Pessoal, em biologia, quando você ler uma palavra que tem esse prefixo cito, é relativo à célula.
Então, citoplasma é o plasma da célula, é aquela substância gelatinosa que preenche a célula. Dentro do citoplasma existem pequenos órgãos das células que são chamados de organelas. E no caso das bactérias, a única organela que existe ali é chamada de ribossomo. Anota essa palavra aí no cantinho do caderno, ribossomo. Depois, no exercício que você vai fazer lá no seu PET, esta memória vai ser requisitada. Fica a dica, hein? Bom, mais uma informação sobre as bactérias. As bactérias possuem uma célula procariota ou procarionte. Procariota ou procarionte. Células procariotas não possuem membrana nuclear. E o DNA, o material genético, fica dentro do citoplasma da célula, ok? Pro é aquilo que vem antes e cariota é relativo à membrana nuclear, que é chamada de carioteca. Nesta próxima lâmina, neste próximo slide, nós estamos visualizando uma célula de um organismo pluricelular, que é uma célula animal. Lembra que o pluricelular é aquele que é formado por duas ou mais células. E pluri ou multicelular, ok? Então, são sinônimos aí da biologia. Quais são as partes fundamentais dessa célula? Vamos lá? Membrana plasmática, igualzinho ao que aparece ali na bactéria. Material genético, ok? Só que um detalhe, o material genético, o DNA dessa célula, agora não está no citoplasma. Ele está dentro de uma estrutura que a gente chama de núcleo. Gente, a célula animal é um exemplo de célula eucariota. É uma célula que possui núcleo. Então, existe uma região especializada em armazenar aquele material genético dentro da célula. Isso não acontece com as bactérias. Com as bactérias, vamos colocar aqui no cantinho? Vamos relembrar? Com as bactérias, a gente tem membrana, material genético e o citoplasma. Não existe núcleo nas bactérias, por isso que a gente chama elas de procariotas e pelo fato da gente encontrar um núcleo celular na célula animal, a gente chama essa célula de eucariota, tá? E mais um detalhe importante aqui, que nos ajuda a diferenciar essas duas células, a gente encontra no citoplasma diferenças importantes entre células procariotas e eucariotas. A célula procariota, a célula bacteriana, tem uma única organela. Você se lembra? Eu pedi para você anotar no cantinho do caderno. Eu vou dar 3, 2, 1 para você acertar. Lembrou que é o ribossomo? Certeza que você lembrou que é o ribossomo. Gente, eu ouço pensamentos pela televisão, entendeu? Eu ouço pensamentos pela internet, via Wi-Fi. Eu sei que você pensou em ribossomo, pode até ter ficado uma pontinha de dúvida, mas eu sei que você pensou nisso. Ribossomos, de fato, são as únicas organelas que a gente encontra nas bactérias. Agora, no citoplasma de um organismo eucariota, existem várias organelas. E a descrição das funções dessas organelas vai ficar lá para a aula de citologia, ok? Bom, antes de eu passar para o próximo, eu quero mostrar uma coisa para vocês, tá? Vale a pena, nesse momento, a gente dar uma pausa nos slides para a gente conversar um pouco a respeito das diferenças entre dois tipos de células eucariotas. A célula animal, que foi apresentada para vocês naquele slide, e do lado de cá, a célula vegetal. Bom, nessas duas situações, a gente tem núcleo celular, ok? Então, esse é um ponto que eu quero comentar. Ambas
são células eucariotas. Por quê? Porque elas apresentam núcleo celular. E esse núcleo tem a função de armazenar o material genético, tanto da célula animal, que está do meu lado esquerdo, quanto da célula vegetal. Qual é a diferença entre essas células? A primeira está nos envoltórios, ok? Dessa célula vegetal. A gente tem na célula vegetal membrana plasmática, assim como na célula animal, mas existe um envoltório a mais nessa célula vegetal, que é chamado de parede celular. A parede celular das plantas é composta por uma substância chamada de celulose. E você vai saber o que é celulose se você se lembrar que quando a gente come vegetais, por exemplo, um alface, vegetais folhosos, couve, enfim, mostarda, que delícia, hein, gente? Daqui a pouco é almoço ou não, e deve dar uma fominha, né? E essa celulose, que faz parte da parede celular das plantas, funcionam no nosso corpo como fibra alimentar. Então, ela é muito útil para a gente, não para a gente produzir energia a partir desse alimento, mas como fibra alimentar, ajuda no trânsito intestinal, enfim. Essa parede de celulose é uma das características mais importantes aqui para diferenciar uma célula eucariota animal de uma célula eucariota vegetal. Vamos relembrar aqui que a membrana nuclear é envolta por o núcleo, na realidade, é envolto por uma membrana chamada carioteca. As duas células apresentam, e em volta do núcleo a gente tem o citoplasma, tanto no caso da célula animal, quanto no caso da célula vegetal, ok? Feita a minha observação, vamos dar continuidade aqui à nossa conversa. Espero que você continue anotando aí tudo que eu estou falando para você. Bom, quantas células os seres vivos apresentam? Eu acho que você já sabe essa resposta. Eu acho que você já sabe, pelo menos, me dizer quantas células uma bactéria tem. E você também já sabe me dizer que, pelo menos mais de uma, o animal e o vegetal têm também. Então, existem seres chamados de unicelulares, né? São aqueles seres que apresentam uma única célula. E os seres pluricelulares apresentam duas ou mais células. Pessoal, seres unicelulares são aqueles que a gente só consegue enxergar usando um microscópio. Então, é interessante a gente citar aqui que são representados por bactérias, protozoários e alguns tipos de fungos e algas. Esses seres só são observáveis quando a gente usa o microscópio. E os seres pluricelulares são representados pelos vegetais, pelos animais. Alguns fungos também são pluricelulares. Por exemplo, aquele fungo que dá no pão, o bolor, sabe? Quando o pão estraga, dá um bolorzinho, aquela mancha verde. Aquilo ali é um fungo pluricelular. E a gente não precisa de microscópio para observar aquele fungo, né? Portanto, prova para a gente que é um ser pluricelular. Bom, o que constrói uma célula? Porque a gente falou das suas partes fundamentais, falamos que todo ser vivo é formado por células. Você escreveu essas informações aí no caderno, né, no próprio caderno. E o que constrói uma célula? O que pode ser menor do que uma célula? Pessoal, existem níveis de organização da vida. E esse nível de organização básica começa por elementos que não são vivos, que são os átomos dos elementos químicos carbono, hidrogênio, oxigênio,
nitrogênio, fósforo e enxofre. Esses 6 elementos químicos aqui ajudam a construir moléculas orgânicas, carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos que constroem as nossas células, ok? Então, até aqui, a gente não tem vida ainda não, tá? Mas se todos esses elementos forem utilizados para construir uma célula, agora sim, a gente pode ter, no mínimo, um ser vivo, que é uma bactéria, no caso de um ser unicelular. Bom, as células são, portanto, a menor unidade estrutural e funcional dos seres vivos, ok? Para os seres pluricelulares, essa organização continua, tá? Células formam tecidos, tecidos formam órgãos, órgãos formam sistemas e o sistema forma um organismo, tá? E essa continuidade, portanto, se dá justamente com os organismos pluricelulares. Bom, eu gostaria que você pensasse nesse momento do que a tua casa é construída. Geralmente, para construir uma casa, são necessários tijolos, cimento, uns ferros, né, para segurar a casa no chão. Enfim, a gente precisa de coisas para fazer a construção do todo que é a casa, né? De elementos pequenos para construir uma casa que é grande. Então, eu quero que vocês imaginem que a célula é uma casa. E o que eu vou apresentar aqui para vocês agora são os tijolos dessas células, tá? Então, vamos lá. O núcleo da célula armazena DNA, que é um tipo de ácido nucleico. No citoplasma, a gente encontra vários pequenos tijolinhos constituídos por proteínas, carboidratos e alguns tipos de ácidos nucleicos também. Na membrana plasmática, os tijolinhos são lipídios, proteínas, carboidratos, os principais, ok? Então, gente, esses elementos, essas moléculas que a gente chama de orgânicas, são os tijolinhos das nossas células, ok? E elas ajudam a construir a vida, tá certo? Ajuda a construir a vida. Deixa eu ver se você entendeu. Deixa eu ver se você entendeu. Células são a menor unidade funcional e estrutural dos seres vivos. Elas são constituídas por moléculas orgânicas, construídas principalmente pelos elementos químicos: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. O famoso CHOMPS, né? O famoso CHOMPS, ok? Dentre as moléculas, destaca-se o ácido nucleico, que pode ser encontrado, vamos relembrar aqui, onde que a gente pode achar ácido nucleico dentro das células? Eu vou te dar 3 segundos. 3, 2, 1. Todo mundo concordou comigo que é no núcleo e no citoplasma de uma célula eucariota? Aqui nessa questão foram requisitados os seus conhecimentos sobre célula procariota e célula eucariota, assim como a estrutura dessas células. Bem, para a gente finalizar essa aula, nós aprendemos sobre composição química das células, os tipos de célula, procariota e eucariota, e os componentes básicos da célula. Agora, aluno e aluna, é a sua vez de praticar, de exercitar tudo aquilo que a gente viu nessa aula. Eu gostaria de sugerir que você abrisse o seu PET lá nas páginas 34 e 35, fizesse a leitura do texto que está disponível ali para vocês e as atividades das páginas seguintes, 35, 36 e 37. Não esqueça de anotar as suas dúvidas para você fazer a pergunta para o seu professor ou para os professores aqui do Tira Dúvidas. Eu agradeço muito esta aula,
Continuem se cuidando e até a próxima!